Olá, gente. Boa tarde. A gente vai estar dando continuidade ao nosso assunto, né? Já terminamos agora de falar dos remédios constitucionais, né? A gente concluiu falando da ação popular, né? Também vimos mandado de injunção, mandado de segurança, a gente viu a habeas data e habeas corpus. E agora a gente vai entrar num novo assunto, ok? Eu vou estar dividindo em vídeos menores para colocar na nossa plataforma, tá? E a gente vai começar agora falando da defesa do Estado e das instituições democráticas, ok? Sobre a defesa do Estado e a defesa das instituições democráticas. E a gente vai começar falando do estado de defesa, né? A gente já tomou conhecimento de algumas coisas, já ouviu falar a respeito de intervenção militar, de regime militar, até mesmo de estado de defesa, estado de sítio, mas talvez de uma forma superficial, né? Sem conhecer em detalhes, de forma pormenorizada esse assunto. E é o que a gente vai tratar hoje, tá? Os vídeos vão ser curtos, assim, mais ou menos 20, 25 minutos, e eu vou estar dividindo para não ficar muito cansativo, tá? E à medida que eu terminar, eu vou subir para a plataforma e você pode ir acessando lá. Então, quando se trata de estado de defesa, né, o próprio nome eu acho que ele já traz muito a noção do que seja, né? Uma nação se utilizando os mecanismos que tem para poder repelir um eventual dano, um eventual contra-ataque, né? Então, assim, a gente vai ler aqui, eu quero que você veja em casa, né, o artigo 136 da Constituição, ok? Ele trata sobre o estado de defesa, né, e o estado de sítio, tá? A gente vai falar dos dois, mas vamos começar pelo estado de defesa, ok? Quero que você pegue a sua Constituição, no artigo 133, e vamos ler juntos, ok? Diz assim: o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza, ok? A gente percebe que esse artigo ele tem uma abrangência muito grande, né? E ele fala, né, restabelecer em locais restritos e determinados, né? Ou seja, na nação, em algum momento, pode estar acontecendo algum conflito, né? E ele diz também que é determinado a restabelecer a ordem pública e a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, né? Primeiro ele fala do aspecto de conflito institucional e depois ele trata de calamidade de grande proporção de natureza. Então, assim, a gente vai conhecer um pouco mais do que é esse estado de defesa, né? E a gente vai ver que o artigo 136 ele fala justamente de uma situação em que se organizam medidas que se destinam ao quê? A vencer ameaças contra a ordem pública, a paz social, né? Disposto no artigo 136 que a gente acabou de ler. É uma medida mais branda, né, onde para sua decretação se faz necessária a autorização do Congresso Nacional. Boa tarde, Andrei. Pegou no flagra que eu estou gravando a aula para colocar na plataforma para vocês. Boa tarde, mas seja bem-vindo, fique à vontade. Tá? Eu estou falando do estado de defesa, ao artigo 136 da Constituição Federal. Tá? Então, para que se instale o estado de defesa, tá? É necessário que seja ouvido dois conselhos, né? O Congresso Nacional primeiro, né? E o artigo fala em ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
Aí você pergunta assim, mas o que eu nunca ouvi falar desses dois conselhos? Quais são esses conselhos da República? Tá? E o Conselho da República, né, ele é o órgão superior de consulta do presidente da República, né? Ou seja, quando se trata de decisões que dizem respeito a questões mais sérias, mais institucionais, qualquer conflito e instabilidade, né, na nação, no país, que precisa de decisões mais sérias, mais pontuais, né, do presidente da República, né, como situações que a gente viu no artigo 136 de instabilidade institucional. Vamos supor, trazer aqui um exemplo. Por exemplo, aqui no Pará, por exemplo, o Tribunal de Justiça, de repente, entra em conflito, né, não concorda com uma decisão do governo do estado do Pará, né, ou a Assembleia Legislativa, né, entra em conflito com o Executivo e começa a gerar uma instabilidade institucional, né, ao ponto de comprometer a segurança, né, e a estabilidade da sociedade paraense. Vamos dizer que haja um conflito onde a Assembleia ela não queira aprovar mais nada que seja encaminhado do Poder Executivo, né, ou vice-versa, né, ou o Tribunal de Justiça entre em conflito, não queira mais decidir nada que venha da parte do Executivo. Então se entra um conflito institucional, né, e nesse momento paralisa-se tudo no estado do Pará, né, nenhuma decisão judicial mais é proferida, né, nada da Assembleia Legislativa, nenhum projeto de lei, nada é sancionado pelo Poder Executivo, né, ou o Executivo, nem o decreto dele é levado à aprovação da Assembleia, ou seja, há uma instabilidade institucional comprometendo todo o andamento da sociedade do Pará, por exemplo, né. Nesse momento, há necessidade do presidente da República, né, intervir nessa situação para que haja uma solução, tá? E nesse momento, para intervir, ele precisa decretar o estado de defesa, né? Porque naquela localidade, né, está havendo um iminente risco à estabilidade institucional e precisa ser resolvido. Nesse momento, quando o presidente da República vai ter que intervir, né, um instrumento para essa intervenção é o estado de defesa. Ele vai ter que decretar um estado de defesa para poder alguém representando do presidente da República, da União, né, seja um interventor, seja instalado naquele lugar onde está tendo conflito, e a partir dali ele comece a tomar as rédeas da situação, dizer como é que vai ser resolvido aquele conflito. Então, o Conselho da República, quem é esse Conselho da República? O presidente vai ter que ouvir, né? Então, a gente vai ver que isso está previsto no artigo 89 da Constituição. 89 diz assim: o Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República, e deles participam quem? Vamos lá ver quem compõe esse Conselho da República, que o presidente precisa ouvir para decretar o estado de defesa. O primeiro, no inciso primeiro, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça, e o inciso 7º diz: e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, né, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução, né. Esse conselho, nessa formação, ele já existe, né, ele foi formado, né, ele já existe, está à disposição do presidente da República para situações em que ele precisa, né, situações mais sérias, decisões que ele precisa tomar, né, que dizem respeito à segurança,
da nação, que dizem respeito a situações de conflitos pontuais e tal. Então, esse Conselho da República ele é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, o líder da maioria e da minoria na Câmara, no Senado Federal, o ministro da Justiça, né, e 6 brasileiros natos, com mais de 35 anos, né, 12 indicados pelo presidente da República, 12 indicados eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todo com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, nesse momento, quando há, voltando por exemplo do Pará, tá, quando há uma instabilidade institucional, nesse momento se decreta, se houve o Conselho, né, da República para poder se decretar ou não, dizer da necessidade ou não de se decretar o estado de defesa. Tá? Então, qual a competência desse Conselho da República? A competência do Conselho da República, esse previsto no artigo 89, né, ele está aqui seguido, compete o Conselho da República no artigo 90. Você segue lá o do 89 para 90. Sem problema, Andrei. Vai estar, assim que terminar a aula aqui, eu vou postar na plataforma. Tá? Vou gravar pelo menos 3 aulas agora e já vou subir a plataforma para que vocês tenham acesso. Tá? Valeu. Então, no artigo 90, ele traz da competência do Conselho da República. Né? Qual é a competência do Conselho da República? A primeira delas, a intervenção federal, decidir sobre a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Ok? O inciso segundo, qual a competência? As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Isso está nos incisos do artigo 90. Tá? Então, assim, tem 2 parágrafos. O parágrafo 1º do artigo 90 diz: o presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Tá? Aqui no Ministério, aqui no caso, o ministro do Estado, né? O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar na pauta questões relacionadas ao respectivo ministério. Ok? E o parágrafo 2º fala: a lei regulamentará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Ou seja, tem que ser editada uma lei para que se regulamente como é que vai se dar a atuação desse conselho. Então, são 2 conselhos que o presidente precisa ouvir para poder instalar o estado de defesa. Tá? E aqui, só lembrando, a gente está falando na nossa aula de hoje, que a gente começou agora, falando da defesa do Estado, né, e das instituições democráticas, ou seja, a defesa do Estado brasileiro e das instituições democráticas. E a gente começou a falar do estado de defesa. Tá? Eu vou estar gravando alguns vídeos e vou disponibilizar na plataforma. Ok, Diego? Boa tarde. Então, eu já estou aproveitando e gravando aqui. E o primeiro conselho que o presidente ouve é o Conselho da República. Né? E o segundo conselho que ele ouve para poder tomar uma decisão, a respeito da instalação do Conselho do Estado de Defesa, é o Conselho de Defesa Nacional, né? Que é um órgão de consulta do presidente da República também, nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Né? Então, nesse Conselho de Defesa Nacional, né, participam como membros natos o vice-presidente da República, assim como no Conselho da República, tá? O presidente da Câmara dos Deputados, também, assim como o Conselho da República, o presidente do Senado Federal, também como o Conselho da República, o ministro da Justiça, o ministro do Estado da Defesa, que já muda, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Ok? E você percebe isso, essa composição aqui no artigo 91, seguido. A gente está lendo do artigo 89 ao artigo 90 e ao artigo 91. Esses conselhos são consultivos. Tá, Diego? Outra pergunta aí, se esses conselhos é deliberativo ou consultivo. Eles são consultivos. Ok? Então, assim, eles são formados, no caso, para poder
é o presidente se aconselhar em caso de instalar um estado de defesa, né, ou um estado de sítio, numa situação excepcional, uma situação de instabilidade institucional, né, na nação. Eu dei até um exemplo ainda há pouco de um eventual conflito, por exemplo, no estado do Pará, aonde deixa de existir harmonia entre o poder legislativo do Pará e o poder executivo, por exemplo. E por conta disso, leis não são aprovadas ou decretos não são sancionados, ou o conflito entre o poder judiciário e o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, e isso paralisa as ações judiciais no estado do Pará, por exemplo, prejudicando toda a sociedade. Nesse momento, né, de grave conflito institucionais, o presidente da República ele tem que tomar uma decisão, né, e intervir nessa situação. A forma de intervenção é o estado de defesa, né? Ele decreta o estado de defesa, houve os conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, né? E ao final ele pode acatar a orientação deles, né? Ou não, né? E ele decreta, sendo que na realidade esse estado, ele decreta um estado de defesa, mas ele vai ser convalidado ou ratificado pelo Congresso Nacional, né? Ou não, né? Pode ser pelo Congresso Nacional. Então qual é a competência desse Conselho da Defesa? A primeira, tá? A gente vai ver logo em seguida, aqui no parágrafo 1º do artigo 91, né? Ele traz quais a competência. A primeira delas, opinar, olha aí, perceba que não, ele é só opinar, ele não é deliberativo. Opinar nas hipóteses de decretação de guerra e de celebração da paz nos termos da Constituição Federal. 2. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e intervenção federal. Um tempo desse atrás nós tivemos uma intervenção no estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, né? Foi no governo do presidente Michel Temer. E nesse momento foram ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, né? E o presidente concordou com eles e decretou a intervenção no estado do Rio de Janeiro, né? Isso depois foi ratificado pelo Congresso Nacional, né? E ficou por um longo período, né? Inclusive o Exército foi para lá, para o Rio. Foi uma intervenção administrativa, né? Foi administrativa. E aqui o terceiro, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. E o quarto, estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Tá? E aqui a lei ela vai regulamentar como é que se dá a atuação do Conselho de Defesa Nacional, assim como o Conselho da República. Então a gente vê que são órgãos, são conselhos, são órgãos consultivos, né? Então, assim, quando se trata do Estado de Defesa, o presidente ele ouve os dois conselhos, isso é previsto pela Constituição, a partir do artigo 89, né, ao 91, e ele não é obrigado a obedecer à opinião apresentada tanto pelo Conselho da República quanto pelo Conselho de Defesa Nacional. Ele pode agir em concordância com eles, né, com a opinião desses conselhos, ou apenas ouvir e no seu poder discricionário, né, decretar o estado de defesa se ele achar necessário. Então, assim, ele não é deliberativo, ele não é obrigado a seguir, né? Então, essas opiniões dos órgãos, dos conselhos, elas possuem apenas natureza consultiva e não tem efeito vinculativo, né? A opinião do presidente, ela, nesse caso aqui, ela é soberana, né? Sendo o Poder Executivo consubstancia, ele aplica a sua decisão em um decreto. Então, o ato para se efetivar o estado de defesa, se implantar um estado de defesa, é um decreto.
né? Aí nesse decreto vai sendo especificar o prazo, quanto tempo vai ficar lá, qual a abrangência desse estado de defesa e as condições de execução dessa medida, né? Com esse decreto será enviado também a sua justificativa, o porquê dessa decretação do estado de defesa, né? Para que os componentes do Congresso Nacional eles saibam as razões pelas quais foi necessária a decretação do estado de defesa. E aí a aprovação, né, dessa intervenção desse estado de defesa será analisada pelo Congresso Nacional, sendo que o decreto já é efetivo no momento que ele é publicado, tá? E vai para o Congresso para que ele convalide ou não. Se ele não concordar com a justificativa, entender que não se deve implantar, não será implantado. Perfeito? Então eu vou encerrar esse vídeo bem aqui, tá? Para não fazer vídeo muito longo. E aí já para falar dessa parte introdutória do estado de defesa, né? Falando da questão da necessidade do presidente ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional antes de editar o decreto do estado de defesa, tá? E também de gerar essa justificativa, o porquê desse estado de defesa, e encaminhar para o Congresso para que haja uma ratificação ou não pelo Congresso Nacional, tá? Eu vou gravar a próxima aula e também vou subir a plataforma para que vocês estejam estudando mais sobre o assunto.